Boa noite. No dia 15 de junho de 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade das manifestações em prol da legalização das drogas. Essas manifestações, a exemplo da Marcha da Maconha que ocorreu no Recife e em outras capitais brasileiras, vêm se popularizando e, ao mesmo tempo, causando polêmica em todo o país. Em São Paulo, por exemplo, a Justiça proibiu a realização da marcha. A decisão gerou protestos que culminaram em conflitos entre manifestantes e a polícia. Incidentes à parte, a difusão dessas manifestações e o espaço que elas vêm ganhando na mídia reforçam a atualidade do debate. Afinal, devemos legalizar a maconha e outras drogas? Quais são os argumentos favoráveis e contrários à medida? Para responder a essas e outras questões, convidamos o psiquiatra Marcelo Machado. Também conosco, Neco Tabosa, um dos coordenadores da Marcha da Maconha. Você pode enviar perguntas para o nosso debate através do e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo telefone 34234000. Segundo o STF, as manifestações podem ocorrer, mas o consumo não. Até que ponto isso é contraditório, Neco? Eu não enxergo contradição nenhuma. Em Recife foram 4 edições. Em 2012 faremos a 5ª edição. A organização tem essa preocupação que é danada e importante de explicar a quem vai à Marcha da Maconha que aquele não é um lugar para fazer consumo da maconha. A gente pede 2 horas, são 120 minutos que o cara se controle ali e não faça uso. Acho que todo mundo tem conseguido entender e feito isso, porque a gente está na rua para pedir uma mudança na lei, então não pode infringir uma enquanto faz isso. Você não vê na passeata gay, por exemplo, ninguém incita a ocorrência de crimes, né? Todo mundo é orientado para fazer aquilo da maneira mais tranquila, mais ordeira e levar e trazer a discussão a espaços como esse, como a Opinião Pernambuco, de debater. E essa é a função da marcha e a gente tem conseguido bons resultados, como essa decisão do Supremo Tribunal, que finalmente entendeu, fez assim, soltou a ordem de que não pode mais ser proibido baseado na alegação de que é apologia às drogas, porque, na verdade, foi compreendido o que realmente acontece ali. O direito constitucional de organização em grupo para manifestação de um pensamento, no caso, a ideia que está sendo apoiada por vários pensadores atualmente, de que a guerra contra as drogas tem causado mais corrupção e violência do que atingido o objetivo dela, que é a erradicação das drogas, coisa que a gente nunca teve registro na história da humanidade. Doutor Marcelo, qual a sua opinião sobre essa decisão do STF? Eu acredito que o STF, ele, antes de tudo, é um guardião, né, da Constituição, dos direitos essenciais, né, da cidadania brasileira. Acredito também que o STF, não sou jurista, né, sou um especialista em dependência química, convivo com as pessoas que, vamos dizer assim, se deram mal com o uso de drogas. E então, às vezes, o STF está muito preocupado em um dos aspectos desse prisma, que é a relação das drogas. A relação com as drogas, ela é, antes de tudo, uma relação complexa. Tem pessoas que têm uma convivência com as drogas que não necessariamente é uma dependência, mas tem pessoas que sim têm uma dependência com as drogas. Tem vários tipos de drogas que existem hoje no Brasil, não apenas a maconha, né? Então, é uma gama de assuntos ampla que, de repente, ganhou uma pontualidade, uma evidência a partir de uma substância específica. E aí o Supremo toma uma decisão que está amparada na Constituição, porém, sem vamos dizer assim, uma reflexão acerca de um tema maior, que é a questão das drogas, não apenas a questão da expressão do direito em relação do pensamento, porque essa expressão do direito eu concordo totalmente com ele, né? A expressão do pensamento, ela deve ocorrer, e está aí a marcha para Cristo, as marchas para quando alguma coisa acontece, por exemplo, em relação à própria política, né? As pessoas elas se manifestam e dizem não, que são contra ou que são a favor, né? Mas a gente tem que pensar que o assunto drogas, ele não se encerra em apenas um ponto de vista.
ele deve ser amplamente debatido. Concordo com o Neco quando fala que a questão das drogas ela não está no combate às drogas. Esse é algo que faliu, mas é algo muito mais amplo. E aí o Supremo, como está em Brasília, distanciado muitas vezes do dia a dia das ruas, não consegue compreender essa questão com mais amplitude. Neco, essa decisão do Supremo poderia ser, de alguma forma, um início para um processo de descriminalização das drogas? A BESUP, a Associação Brasileira de Estudo de Uso de Psicoativos, inclusive tentou, ela era amigos curai da ação toda, e tentou colocar o cultivo medicinal como um dos pontos votados lá. O cultivo caseiro, autossustentável de quem usa essa planta e poderia plantá-la para o seu consumo pessoal, sem a venda envolvida e sem precisar comprar do mercado ilegal de drogas, como hoje já é fácil em qualquer capital ou no interior de qualquer cidade brasileira. Mas isso não foi para votação. Eu acredito que, como as grandes questões, né, como a união estável homoafetiva, que passou de uma esfera para outra por tabu ou por ignorância ou por medo de perder mandato, deputados não encampam a tese, isso acaba sendo empurrado com a barriga, vai até a Suprema Corte, e lá no Supremo Tribunal eles têm que votar e acabam tão bem antenados os ministros que lá estão. Eu tenho entendido isso, porque eles estão antecipando não só tendências novas da sociedade, coisas que já acontecem e precisam de uma legitimação legal, mas eles estão ocupados em prestar atenção no que está acontecendo, sim, no Brasil. Eu discordo um pouco do que o companheiro disse, porque não só em Brasília teve marcha da maconha e foi proibido um ano, proibido no segundo ano. Esse ano foi proibido, mas mesmo assim marcharam, ou seja, foi no quintal dos caras a questão, então eles sabiam bem do que estavam falando, como também eles não estão distantes, estão usando, né, relatórios e pesquisas atualíssimas que falam da importância do debate estar na sociedade, da marcha existir como expressão da liberdade de expressão e como o debate tem que ir para esferas mais especializadas e não ficar como, sei lá, hoje em dia na rua é um problema, é um assunto da polícia, se o cara deve ou não fumar maconha e quanto de maconha faz ele um usuário ou um traficante. E aí passa por questões como preconceito racial, passa por questões como suborno, passa por questões de, sei lá, de amizade. Se o cara tem um amigo, ele vai dar aqueles panos quentes lá. Como você sabe que é uma questão muito polêmica, então naturalmente vai acontecer uma onda muito grande de reação. Nós tivemos as informações divulgadas na mídia de que no mesmo dia em que foi realizada a Marcha da Maconha, aqui em Pernambuco, também foi realizada a Marcha dos Evangélicos. Sim, né? Sim. E aí o doutor Marcelo falava agora há pouco da liberdade de expressão. Você acha que é importante se conviver pacificamente, se defendendo interesses tão antagônicos? Claro, claro. O que é essa bancada evangélica? Não só pernambucana, isso não é exclusividade aqui do Estado, mas em outros estados, como em São Paulo, Rio, na Bahia, eles fizeram assim por vários anos. Agora, com essa medida do Supremo Tribunal, essa brincadeira acabou. Eles deixavam aos 45 do segundo tempo, um dia antes, que geralmente é no feriado, a Marcha da Maconha, eles deixavam para sexta-feira, no final do expediente, entrar com uma ação pedindo a proibição da marcha, alegando essa apologia às drogas, que não é feita lá, eu nunca vi. E o juiz julgava ali e não cabia o recurso, então a marcha ficava proibida num drible judicial, eles não colocavam em debate, eles não era questionada, ou como foi feito aqui em Pernambuco, quando o Ministério Público não se pronunciou sobre o pedido da bancada evangélica, dos pastores bispos lá, ela não pediu a proibição. E aí o que ele fez? O que é muito mais democrático e mais interessante num sistema de liberdade, né? Eles fizeram outra marcha em outro lugar, no mesmo horário. Então, tentaram aí, a maneira deles, esvaziar a Marcha da Maconha. Eu acho louvável. Se eu não tivesse ocupado, talvez até fosse na Marcha para Jesus. É isso que eu quero dizer. Doutor Marcelo, a gente sabe que são tipos diferentes de drogas, né? Tem drogas leves, drogas pesadas. Isso. E ainda retomando essa questão aí da decisão do STF, quer dizer, a decisão foi pela liberdade para a manifestação em prol e não pela descriminalização, que pode ser uma coisa que ocorra em um outro momento.
Mas movimentos já acontecem em prol, né, querendo essa descriminalização, querendo que a maconha, querendo que outros tipos de droga, o consumo deles deixe de ser crime. Aí gostaria de saber também qual é a sua opinião sobre isso. Exato. Existe um dado, né, aí seria um dado, né, que a evidência científica demonstra, de que quanto mais disponível uma substância, maior o consumo dessa substância, né? E quanto maior o consumo dessa substância, maior o número de dependentes dessa substância. Vamos usar como exemplo o álcool, tá? Que é, na verdade, o maior problema de saúde pública em relação a drogas é o álcool, não é a maconha, certo? O álcool ele está prontamente disponível em qualquer ambiente no Brasil. Nós não temos uma política no Brasil, vamos dizer assim, de regulação que realmente seja eficaz. O álcool é consumido por menores, é vendido em qualquer ambiente. O álcool ele é consumido por pessoas que dirigem apesar de restrições em relação a isso. É a causa número 1 de acidentes de trânsito, né? Então, você vê que, por ele estar prontamente disponível e fácil de ser utilizado, ele é muito consumido, muitas pessoas bebem, muitas pessoas se tornam dependentes. Então, quando você torna uma droga mais acessível, mais barata e mais prontamente disponível, ela se torna mais consumida e mais pessoas se tornam dependentes. Então, qualquer legalização de qualquer substância tem que levar em conta esse impacto na rede de saúde, na rede de assistência e em outras redes de amparo. Por exemplo, uma legalização de uma substância como a cocaína, a gente tem que pensar qual o impacto que essa legalização ela vai ocorrer. E aí a gente tem que traçar o seguinte: na medida em que qualquer pessoa possa defender o uso de uma substância como a maconha, e eu não discordo que a maconha seja uma substância diferente da cocaína, que seja diferente do álcool, é evidente que ela é. Agora, a pessoa ela vai poder também defender a legalização de outras substâncias, por que não? Não é verdade? Então, você vê que são questões complexas. De repente, pessoas que são usuárias de drogas, que têm uma natureza diversa da natureza da maconha, vão poder defender o uso dessas drogas também. Doutor, o aumento do consumo pela legalização é apenas uma suposição ainda. O aumento do consumo, né, aí vamos para dados, evidências científicas. Quando você coloca mais disponibilidade de uma substância, aumenta o consumo dessa substância. Por exemplo, quando você coloca o cigarro mais disponível, tá certo? E o uso do cigarro aumenta. Quando o governo tomou medidas de restrição em relação ao cigarro, o consumo do cigarro reduziu. Se você for para outras, né, claro que realidades, elas têm que ser comparadas de acordo com a sua cultura, mas se você for, por exemplo, para locais onde o álcool é mais restrito, a venda do álcool não pode ser feita no supermercado. Você não pode comprar, por exemplo, a farinha, a feira, né, da sua casa e botar lá grades e grades de cerveja dentro da sua feira. Quer dizer, aquilo dali você não pode pegar e comprar a cerveja no boteco da esquina. Você tem que ter uma licença para aquilo. Então, tudo isso são medidas de quê? De que não fique prontamente disponível. Num posto de gasolina, você não pode comprar álcool. Quer dizer, isso tem que ser muito bem discutido e tem que ser muito bem amarrado. Por quê? Porque, senão, a explosão do consumo pode acontecer. E, havendo explosão do consumo, o sistema de saúde ele não está preparado para isso, porque nós vemos que o sistema de saúde não está preparado, por exemplo, para a explosão do consumo do crack. Nós vemos hoje a política de enfrentamento às drogas, ela ainda está ainda ineficiente. Eu estive em Brasília recentemente e existem 270 CAPs AD no Brasil inteiro, para 200 milhões de pessoas. E se de repente tivermos uma explosão de consumo de outras substâncias? O que é CAPS-AD, doutor? É o CAPS, que seria o Centro de Atenção Psicossocial, para pessoas que têm problemas com drogas em geral, com álcool e outras drogas. Então, é claro que a maioria das pessoas que vai consumir a maconha não vai se tornar dependente. Isso também é um dado científico, né? Mas